Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado hoje um pouquinho mais tarde. Peço desculpas aí que eu estava no compromisso antes e cheguei um pouquinho mais tarde para fazer o estudo, mas como nunca vai faltar, né? A gente sempre faz aqui todos os dias para que vocês possam ter as operações e os pontos para fazer as operações no dia seguinte. Beleza, turminha? Queria antes de mais nada pedir para vocês não se esquecerem aí de curtir o vídeo, compartilhar, porque isso aí ajuda demais o canal e faz com que cada vez mais os nossos vídeos possam estar atingindo aí mais e mais pessoas, né, galera? Então, dados os recados, vamos aqui já falando também, dando um recadinho rápido sobre o treinamento, tá? Agora em setembro a gente vai abrir uma nova turma, fiquem atentos. Quem ainda não colocou o nome na lista, acesse o link aí na descrição para deixar o nome na lista, que aí vai ser avisado quando a turma for aberta, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. E bora falar de índice aqui, né? Índice hoje teve um movimento bem direcional, né? Foram poucas oportunidades. Quem não pegou a primeira não teve chance, aí foi operar só de tarde. A gente estava conversando isso ali no grupo, né? O preço abriu hoje fazendo esse sweep aqui em cima. A gente estava acompanhando ali na aula, mas a gente estava com uma ideia de que esse preço pudesse até subir ali naquela região de order block ali de cima para continuar a queda, só que ele acabou continuando a queda daqui de baixo, né? E esse movimento aqui é um movimento muito barato para vender. Mesmo assim, teve uma oportunidade aqui, que até teve um aluno ali na hora do treinamento que pegou, pelo 3 minutos, né? Depois que o preço fez o sweep lá em cima, desceu, deixou esse imbalance aqui, ó, e deu essa venda aqui, tá? Foi uma venda top aí, para mim não configurou, que aqui é uma região barata, então era uma região de demanda, eu esperaria por algo mais em cima, ou se ele rompesse e voltasse, né? Aí acontece que depois ele desceu só ladeira abaixo, e inclusive a gente conversando na aula, a gente mais uma vez falou sobre o maior problema que acomete todo mundo, né? A questão dos caçadores do topo perdido, do fundo perdido nesse caso, porque a gente deixa marcado sempre nos estudos os order blocks aqui na região de baixo. O preço está fazendo um movimento de queda, falhou topo, segurou no topo, perdeu estrutura, e a galera tá achando que vai chegar aqui e vai comprar com todo o cenário macroeconômico e tudo que está acontecendo lá fora. Então, às vezes, precisa se antenar um pouquinho, tá, galera? A questão do price action, você olhar gráfico, order block, isso aí no índice está cada vez pior, tá? Vocês estão percebendo as movimentações que o índice está fazendo, as manipulações. Então, quem não estiver atento às coisas que estão acontecendo, vão tomar na cabeça, né? O preço claramente está vindo numa queda, quebrando estruturas. Ele abriu o dia já fazendo outro boss aqui. Dá uma queda monstruosa dessa. Aí a galera começa a querer achar ponto para comprar. Aqui até deu compra no sweep aqui, que eu vi que teve um aluno que pegou, que é uma compra de risco, você não sabe se ele vai voltar aqui, né? Com o gráfico parado agora ele voltou e show, deu alvo e de risco retorno valeu a pena, tá valendo. Só que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado em ficar olhando para o lado contrário. Se o preço está quebrando estrutura e rompendo fundo, vocês têm que olhar para o lado que o preço está virado, né? Então, e olha só, e aí eu insisto em falar que o fundo nunca é fundo, né? Ele só vai mostrar para nós que é fundo quando o preço reverter. E vocês precisam tomar cuidado com uma coisa, tá? Galera que fica caçando reversão e enxerga isso aqui como choque, tá? Isso aqui não é choque, tá, turma? Isso aqui é um movimento único. Aqui você tem um order block na região de demanda. Aí teve uma baita de uma venda aqui
que eu tenho certeza que muitos não fizeram porque acharam que isso aqui era choque e estavam esperando para comprar aqui, achando que o preço ia reverter. Os velhos caçadores de topo. Até teve um aluno agora de tarde que perguntou sobre essa entrada. Eu falei, cara, eu não acompanhei o pregão de tarde, depois que até a aula acabou no finalzinho, porque caiu um transformador aqui na região. Fiquei quase meia hora sem luz, posicionado no Nasdaq, sem saber o que estava acontecendo, né? Então, depois quando voltou, o que eu não fiz mesmo foi olhar índice. Mas realmente assim foram as duas operações que deram hoje no dia, essa aqui e depois essa outra operação de venda aqui, nesse order block dos 5 minutos. Fora isso, não deu mais nada. Isso aqui é operação de adivinhação de fundo, tá? Operação de risco extremo no order block. Entrou aqui com o stopzinho atrás e foi no alvo, parabéns, tá valendo. Mas saibam que é uma operação extremamente arriscada porque você está operando contra o movimento em curso, beleza? E o que a gente tem aqui agora para a gente analisar? Vamos lá. Primeira coisa, o que o preço está fazendo? O preço está indo ladeira abaixo, ele continua indo ladeira abaixo, certo? Aqui nós tivemos esse ponto aqui que ficou marcado agora, que foi a movimentação que o preço deu para queda aí, buscando o fundo lá. Então nós temos esse order block dos 5 minutos aqui. Esses outros lá de cima descaracterizam um pouco, porque quando o preço chegar lá a gente vai ver o que vai acontecer, né? Não adianta a gente ficar marcando 1 milhão de coisas. Isso aqui a gente tira daqui, né? Essa linha do varejo. O que a gente tem aqui agora? Nós temos a VWAP ancorada, que vocês sabem que a gente tem usado. A gente usa ela agora no preço que está descendo, ou seja, se o cara está descendo vendido lá de cima, eu quero saber onde é que está o preço médio dele, tá? Para pelo menos me basear em alguma coisa. Depois disso, se a gente parte para o 15, ó, no 15 a gente fica mais claro, a gente marcar uma região de order block aqui, tá? Eu vou deixar ele marcado como 15 minutos, tá? Aqui embaixo a gente tem esse imbalance do 15, tá? Que também não deixa de ser uma região importante, tá? Para vocês prestarem atenção. 15 minutos. E depois o preço vem seguindo o caminho dele. Se a gente abaixar para os 5 minutos, aí vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, até que no 5 você consegue dar uma... Vou deixar no 15 mesmo, tá? Deixar o imbalance do 15 que ele é mais forte. Nos 5 minutos a gente inclusive tem aqui depois esse outro order block aqui, tá? Que é o limite, tá, turma? E aí depois a gente tem a região da POC, tá? Também tem que ter atenção, né? Vocês podem estar usando na movimentação aqui de rede para operar esse cara aqui, tá? Ó, esse movimento aqui como zona de premium discount para operações mais curtas, tá? E lembre-se, operações mais curtas são operações mais arriscadas, ok? E aqui eu vou dizer uma coisa, tá, turma? Se ele perder esse fundo aqui, já sabem, né? É caixão e vela preta até lá no 116 mil. E aí é só seguir baile, tá? Mas eu vou deixar marcado esse order block aqui ainda. Mas eu vou deixar ele marcado ainda para vocês se basearem que ele ainda está numa extremidade, tá? E assim, ó, para que vocês possam pensar em compra, de fato, é só que perdendo esse topo aqui, tá? Ah, tem esse topinho aqui. Isso aqui pode ser só pullback até ali para continuar caindo. Então, cuidado para não ficar caçando a merreca e depois perder o trade bom quando acontecer,
tá? Prestem muita atenção em relação a isso. Aí a gente tem lá o cara da extremidade, né? E aqui nós temos um ponto de atenção, que é esse aqui, ó, tá? A gente sempre gosta de deixar o varejinho marcado, né, turma? É bom deixar a LTB aí, ó. Tá aí, ó, a LTB bem bonitinha. Isso aí foi a primeira coisa que que o pessoal já marcou para operar rompimento de LTB. Então, esses rompimentos assim são bem interessantes de vocês estarem atentos ao que ele está fazendo. Ok? Então, essas aí são as movimentações, os possíveis sentidos aí que a gente tem que ter no índice. Não se esqueçam, ele está testando o fundo e ele tende a testar o rompimento desse fundo, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com a abertura do pregão amanhã. Beleza? Bora falar do dólar. Se ele me deixar falar. Aí, dólar. A doleta. Olha só o que o dólar fez hoje, turma. O dólar hoje foi assim algo espetacular, a subida que ele deu. Foi buscar. Olha ali, olha onde ele foi parar. Eu falo para vocês que essas regiões elas são mágicas. Olha ali onde ele bateu. 50% do gap ele fechou, tá? Então, por isso que eu sempre falo que quando você olha e entende o que é que está acontecendo, fica mais fácil de achar os pontos certos para vocês tomarem risco, beleza? Cara, aqui nesse dólar agora, o que a gente vai olhar aqui, ó? A gente tem esse rally maluco que ele fez aqui, deixou uma... Volta aqui. Deixou uma extremidade, né? Aqui a gente tem essa região aqui. Se ele passar dali, temos esse order block aqui do 15 para observar, tá? Esse ponto aqui. E depois disso as estrelas, né? Enquanto no índice a gente está falando em caixão e vela preta, no dólar, se ele passar dali, ele vai seguir o caminho dele para cima. Para que vocês possam pensar em alguma coisa, assim, o dólar não tem assim, vou pensar em alguma coisa. Não, olha só, olha a movimentação que ele está fazendo. Ele veio fazer o sweep aqui no fundo e agora está indo testar topo, tá? Então tomem cuidado, porque isso aqui a gente ainda não sabe se é choque do movimento macro. Só vai ser choque se ele segurar nessa zona aqui e voltar a cair. Para isso ele tem que mudar a característica. E para mudar a característica, ele precisa perder algum fundo, né? E a gente vai deixar como fundo de referência essa zona aqui, né? Para vocês terem noção aí do que está acontecendo. Fora isso, é olhar lá para trás. Não adianta fazer, vou marcar imbalance. Gente, olha o tamanho dos vácuos que tem aqui. Vocês têm que estar atentos ao que há. É só vela de volume gigantesca. Então, cara, isso aqui foi um baita de um rally. Não tem, assim, marcações pra gente ficar fazendo. O que eu vou falar para vocês prestarem atenção? Nisso aqui, ó. Nessa vela aqui, vermelha, tá? Que ela passou batido, então depois ela pode defender a posição no lado contrário, tá? Muita atenção. Mas o dólar que a gente tem é isso aí. É ver como é que vai ser a movimentação dele amanhã, para a gente ver qual decisão vocês vão tomar. Se por um acaso ele abrir aqui subindo, ver se ele vai seguir mitigando aqui para depois fazer um pullback, tá? Se ele abrir dando continuidade aqui, segue o baile e só vai pensar em venda lá para cima, tá? Tem muito cuidado em relação a isso, senão pode tomar na cabeça de graça, beleza? Bora falar do euro. Euro também, o euro abriu o mercado e não deu nem tempo, né? O euro com a abertura lá do mercado de Nova York, ele passou a manhã inteira, desde a abertura de Londres aqui, bobeando, né? E aí quando a gente teve a abertura aqui, ó, nós tivemos aqui, ó, a abertura de Londres, aqui, ó,
Ele já desceu, lascou embora para baixo, não deu nem tempo. Na parte da manhã aqui na abertura, ele já estava fazendo sweep aqui nesse imbalance, porém era uma região barata para se vender, né? Visto que ele tinha descido tudo isso e não tinha retraído. Então o euro hoje ele só deu oportunidade para quem conseguiu fazer alguma coisa na abertura dele lá na Bolsa de Londres. Quem não conseguiu pegar, apenas assistiu. E aí, o que a gente tem aqui agora? Ó? A gente tem esse carinha aqui, que é a região onde o preço se encontra. Tá? Aqui é um ponto de atenção, tá? De retração. E vocês também precisam tomar cuidado nessa região aqui, ó, tá? A região desse candle. Esse cara aqui, ó, tá? Tudo isso aqui, ó, olha a briga que teve de preço aqui de interesse. Olha os candles que tiveram vermelhos aqui, tá? Então, muito cuidado, porque essa região é uma região que pode ter muita defesa compradora. Por isso que aí é a hora de estar enxergando para o lado de baixo. Para dar continuidade na venda, ele tem que perder esse fundo e voltar, tá? Se ele daqui voltar, perdeu a região, pode ser que ele venha fazer uma retração até nas regiões mais saudáveis ali de cima para depois vender. Aqui eu tenho um order block que ficou na hora da abertura do pregão, tá? Ó. Esse cara aqui vocês precisam ter atenção, tá? Para as tomadas de decisões do lado certo, ou seja, ali pode ser que aconteça uma bela de uma venda, visto que ele fez choque aqui. Ó. Aqui nós tivemos um choque desse movimento aqui, então aqui pode ser uma possível zona para procurar por vendas, tá? E ali embaixo a gente pensar na compra. Beleza? O SDJPY. O SDJPY hoje foi meio lateralizado, né? Vocês perceberam aí. Não deixou de dar uma oportunidade aqui de sweep, tá? É aquilo que eu falo. A gente espera por regiões vendedoras no topo. Esse tipo de operação aí embaixo não é uma operação saudável de se fazer, né? Porque a gente vê que ele tem movimentos muito longos de range longo. Então agora ele está numa região onde ele está indo buscar os alvos ali de baixo, né? E tá barato para vender e a gente não está numa região compradora, porque para ele comprar ele teria que reverter pelo menos esse topo aqui, ó. Ele teria que pelo menos perder esse topo aqui, ó, para pensar numa compra. E depois chegar aqui e pensar numa outra venda, tá? Por causa das quebras de estrutura. Só que lembre-se, né? Que eu sempre falo. Muito cuidado em operação vendida no USDJPY por conta da disparidade que tem entre as moedas, tá? Então, eu optaria por qualquer movimento aqui, já optar por uma compra de pullback, se fosse o caso de arriscar nesse par aí. Beleza? E para finalizar, o Shao. O Shao também foi um dia lateralizado, ficou travado aqui nesse range, né? Perdeu a estrutura aqui, ó, essa estrutura interna, mas ele ainda está dentro desse range principal aqui, ó, ok? Então, para que esse preço reverta, ele teria que agora voltar aqui nessa região e aí sim dar uma venda. Aí a gente estaria pensando nisso. Mas eu ainda estaria de olho mais por compras nessa região aqui. Fazer esse movimento aqui, tá? Afinal de contas, quando os mercados estão instáveis, é no ouro que todo mundo se apega para fazer as suas reservas, né, galera? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Olha, ó, esse cara aqui mesmo. Nós temos aqui uma zona de sweep aqui, ó. Bem abaixo. Olha só
a piscina de liquidez que a gente tem aqui com o order block aqui embaixo, tá? Então, se vocês estão pensando em algum ponto para fazer alguma operação compradora no ouro, aqui é o ponto e momento, tá? De tomar risco. Certo, galerinha? Então era isso. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a gente tem nossa live. Lembrando, amanhã é dia de payroll, vamos de leve, dia de notícia, começo de mês. Então, toda cautela e aguardar as movimentações aí, operações para após a notícia. Beleza, galerinha? Grande abraço a todos. Tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e até amanhã.